E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, nós iremos ler e dar continuidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, 26 e 27. O reinado de Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã e era cidadã de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Yahvé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei, seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como Yahvé, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e o dividiu, conforme as suas famílias, nomeou comandantes de 1000 e chefe de 100 homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros prontos para o serviço militar, capazes de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens experientes em combate pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: ó rei, não deixe o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Yahvé, o Senhor, não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou ao homem de Deus: mas sendo assim, que se fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: eis que Yahvé, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Então Amazias separou as tropas que haviam sido recrutadas de Efraim e ordenou que retornassem para a sua terra. Entretanto, eles se sentiram ofendidos e partiram para a sua terra, furiosos contra Judá. Amazias, encorajado, conduziu o seu povo e foi ao vale do Sal, onde com seu exército matou 10.000 dos filhos de Seir. Da mesma forma, capturou todos os 10.000 que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles morreram despedaçados. Entre mentes, as tropas que Amazias havia mandado de volta, cancelando sua cooperação na batalha, atacaram a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Orão. Mataram 3.000 pessoas, saquearam todas as propriedades e levaram grande quantidade de despojos. Nesse interim, Amazias retornou da chacina dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Yahvé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias. E Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou: por qual razão buscaste os deuses deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? Ou seja, uma hora ele dá ouvido ao profeta de Deus, né, e ele vence com o poder de Deus. Outra hora ele vira as costas para Deus e faz aquilo que antes ele não teria feito, né, e se rebela contra Deus. Vamos lá.
E enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos conselhos do rei? Cala-te, ou preferes ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo. Sei que Deus decidiu destruir-te, primeiro porque fizeste tudo isto, e depois porquanto não deste ouvidos à advertência que te trago. Depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel, Cadê? Me perdi. O seguinte desafio: vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O simples espinheiro do Líbano mandou dizer ao notável cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um grande animal selvagem que estava no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tua imagem contigo mesmo. Eu derrotei Edom. E assim teu coração se encheu de arrogância, vaidade para te gloriares. Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e ajudar? Quer ele? Dá pra pegar. Me perdi. Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência, porquanto tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque buscavam adorar e servir as divindades de Edom. Então Joás, rei de Israel, partiu para a batalha contra Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi completamente derrotado diante do exército de Israel, e cada soldado fugiu para sua casa. Joás, rei de Judá, prendeu Amazias, rei de Judá. Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Semes, e o conduziu até Jerusalém. Ele derrubou 180 metros de muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele tomou posse de todo o ouro, de toda a prata, de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então retornou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais fatos históricos passados durante o reinado de Amazias, do início ao fim, estão todos relatados nos escritos dos reis de Judá e de Israel, conforme a tradição. A partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos de seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir para Lax. Porém, mesmo assim, o perseguiram até lá e finalmente o assassinaram. Seu corpo foi transportado de volta a cavalo e sepultaram junto aos seus antepassados na cidade de Judá. O feliz reinado de Uzias. Capítulo 26. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre, Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades da região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em
Gurbaal e contra os Neumitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reinado se tornaram muito poderosos e respeitados. Né? Se eu não estiver enganado, esse camarada aqui, rei Uzias, ele reinou 50 anos. Eu acho que foi o que mais reinou até aqui, né? Davi foi 40, né? E acho que esse aqui foi o maior. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como na Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maséias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de famílias, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.000 homens e 500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas, atiradores de pedras. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres nos cantos das muralhas para atirar simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessarem grandes pedras contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. A lepra ataca o orgulho de Uzias. Olha aí. Começou já a fugir já. Olha aí. Contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor, seu Deus, pois entrou na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o grande sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se o puseram ao rei Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse tanto ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso agradável, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Amazias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte, e teve que viver por ser considerado leproso numa casa separada, porquanto fora excluído da casa de Yahvé, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritos pelo profeta Isaías, né, filho de Amós. Adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles em um cemitério de propriedade dos reis em Jerusalém.
mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque diziam, ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. O reinado de Jotão e suas vitórias, né? Jotão, rei de Uzias. Jotão, aliás, filho de Uzias. Capítulo 27. Tinha Jotão a idade de 25 anos de idade, deu início ao seu reinado e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, né? Jerusa, filha de Zadok. Praticou o que era justo e sensato diante dos olhos de Yahvé, o Senhor, seguindo a mesma atitude que houve em Uzias seu pai, mas ao contrário, deste não adentrou ao templo do Eterno. O povo, entretanto, prosseguiu em suas ações e obra do mal. Ele edificou a porta superior da casa de Yahvé e providenciou amplos rebanhos na muralha, e providenciou amplos reparos na muralha, na colina do Ofel. Também construiu várias cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os amonitas pagaram-lhe o imposto de 3,5 toneladas de prata, cerca de 10.000 barris de trigo e mais de 1.000 barris de cevada, durante 3 anos seguidos. Assim o rei Jotão foi se tornando mais poderoso e respeitado, porquanto dirigia os seus passos segundo a caminho e a vontade de Yahvé, o Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está registrado no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono e reinou 16 anos em Jerusalém. Você vê, 16 anos, o pai dele foi 50. Descansou o rei Jotão com os seus antepassados e o sepultaram na cidade de Davi. E Acai, seu filho, passou a reinar em seu lugar. E aqui nós finalizamos mais um vídeo para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.